A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus, que alegria estarmos de novo na presença de Deus, né? Glória a Jesus por isso. Senta, fica à vontade, pode sentar, amém? Pega aí a Bíblia Sagrada, já está na sua mão, né? E nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o apóstolo João, amém? O Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 6. Irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. Amém? Como a gente sempre faz, todos os meses, a gente está aqui diante da mesa do Senhor. Esse aqui, irmãos, é um momento sublime da igreja. É um momento, assim, de celebração, e uma celebração preciosa de Deus. Por quê? Porque isso tudo aqui nos remete ao maior sacrifício que já existiu. Nem antes houve igual, não existe igual e nem nunca haverá. E esse sacrifício foi por mim e por você. Foi para salvar você e a mim dos nossos pecados. Aquilo que nos impedia de estar com Deus, de ser salvo, de estar conciliado com Deus, isso foi rompido pelo sacrifício de Jesus. Amém? Então, irmãos, que privilégio, que alegria poder estar participando da mesa do Senhor. E que nós possamos estar aqui, irmãos, inteiros. Está compreendendo, irmãos? Inteiros na presença de Deus e para Deus. Porque Ele esteve inteiro por nós e para nós naquela cruz. Ele não deu uma parte dele, Ele deu a si mesmo por inteiro. Então, que a gente possa estar aqui de corpo, de alma e de espírito. Em cada momento, desde o início do culto, que a gente possa estar aqui de fato. Porque às vezes, irmãos, eu sei que não é fácil. As situações da vida, não é? Os levantes, as preocupações. Às vezes a pessoa está só o corpo, né, dentro da igreja. Mas o pensamento, ela está, sabe, fervilhando lá fora, em tantas coisas que tem, que ela tem que resolver, que está na mão dela, que ela tem a responsabilidade, sabe, inúmeras situações. E ela não está aqui inteira com Deus. Mas fecha os teus olhos por um momento e diga assim para Deus: Senhor, eu quero estar aqui, diante da mesa do Senhor, por inteiro. Amém? Que assim seja. Glória a Deus. Que estejamos aqui por inteiro. Por isso, não deixa nada te distrair. Nada. Nem nos teus pensamentos, nem em qualquer situação ao nosso redor. Mas que a gente coma e a gente beba de Cristo. E a gente saia daqui mais crente, mais edificado e mais fortalecido do que quando nós entramos. Amém? A palavra do Senhor no Evangelho de João vai dizer assim, no capítulo de número 6, e eu quero ler com a igreja o versículo, que é o versículo 55. Versículo 55. Que faz parte do texto que tem por título Jesus é o pão da vida para os que creem. E nesse versículo 55 ele diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Essas palavras
não foram ditas por qualquer pessoa. Essas palavras, elas foram ditas pelo próprio Jesus Cristo. Ele chega diante daquela multidão que cercava ele, que estava ali ao redor dele, e ele vai dizer essas palavras: olha, a minha carne, ela é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E aqui, a gente, resumindo aqui o texto para a gente poder entender, esse povo que estava ali, que foi ao encontro de Jesus, essas pessoas, elas haviam visto a multiplicação dos pães, desfrutado da multiplicação dos pães. Então, essas pessoas, elas se alegraram, elas ficaram assim, admiradas com a grandeza daquele milagre. E essas pessoas, então, resolveram ir até Jesus. Jesus não estava ali naquele momento, mas eles pegaram e se deslocaram de onde eles estavam. E eles foram em busca de Jesus. Aqui no verso 24 diz assim: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Eles foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles foram em busca de Jesus. Mas o que estava dentro deles? Qual era o desejo deles? Eram ser saciados. Por isso eles foram em busca de Jesus. Mas eles ainda não tinham compreendido. Porque eles estavam buscando Jesus por um pão que comia hoje, amanhã já não servia mais. Uma coisa que era perecível. Dando continuidade aqui, a palavra de Deus ela vai dizer assim, verso de número 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Então Jesus vai ensinar para eles: gente, vocês estão aqui, todos com essa euforia, com essa alegria, todos atrás de mim por causa do quê? De um pão físico, comum, que eu multipliquei para que vocês comessem, se alimentassem. Será que é isso mesmo que deve mover vocês? Será que é isso mesmo que deve mover nós, hoje, como igreja de Cristo? O pão perecível, que eu como hoje e amanhã eu tenho fome? O pão que hoje ele está um pão fresco, amanhã ele já está um pão amanhecido, envelhecido? Será que é isso que nós temos buscado de Deus? Somente o que Ele pode fazer por nós, fisicamente, ou de uma forma temporal, nesse nosso tempo presente hoje? Será que é só dos milagres de Jesus que a gente precisa? É só isso que nós queremos? Irmãos, muitos podem até só querer o milagre. Mas no fundo, tanto ele como todos precisam muito mais do que do milagre. Precisam do próprio Cristo. É Ele que nós precisamos participar. É Ele que nós precisamos comer, como diz a palavra de Deus, porque Ele mesmo se coloca diante daquela multidão como sendo o próprio alimento. Ele é o alimento que vai saciar você e a mim. Amém? Jesus ele vai dizer no verso 27, dando um conselho para aquele povo, que serve hoje para nós de uma forma poderosa também. Ele vai dizer no verso 27, trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, pega as tuas forças, ele estava dizendo para aquele povo, e ele está dizendo hoje aqui, para mim, para você, pega as tuas forças, pega as tuas energias e gasta ela em buscar comunhão com Deus, com Jesus. Pega essa tua força, essa tua energia, trabalha, luta, corre atrás de algo que realmente vai funcionar, vai servir, vai ser útil para a tua vida no sentido de eternidade. No sentido muito mais além, porque tudo isso aqui passa, nós temos prazo de validade, a gente não vive tantos anos, a gente não vive pela eternidade, você vive no máximo 100 anos, já morre. Não, mas o Senhor está falando de um pão que não conhece data de validade, um pão que não vence. Ele está falando acerca de uma bebida que ela entra dentro de você, no seu íntimo, e ela te sacia de uma forma poderosa e contínua, e você não vai ter necessidade de outra bebida. É um pão que ele entra dentro do teu íntimo, e ele vai trazer uma saciedade na tua alma, a qual você não vai receber de nenhuma outra maneira. E essa saciedade, ela dura para toda a vida. E esse é o próprio Cristo, se colocando diante daquele povo como um alimento, como um saboroso alimento de salvação. E hoje, esse mesmo Jesus, de 2000 anos atrás, hoje, já à destra do Pai, mas pelo seu Espírito presente aqui, porque como foi cantado no louvor, que aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele está lá presente. Irmãos, isso é tão real, isso é tão profundo, isso é tão verdadeiro, que a pessoa ela pode até, sentir a presença. Jesus está aqui no nosso meio. Esse mesmo Jesus que declarou essas palavras para aquele povo, que buscava um alimento, que hoje tinha e amanhã não tinha, que hoje tinha e amanhã já tinha fome, já tinha sede, esse mesmo Jesus está aqui, no meio de nós. Porque nós nos movemos pela fé, porque nós cremos. E se o Senhor Jesus disse isso, é porque é verdade. Se Ele disse isso, eu estarei, porque Ele está. Então o Senhor está aqui. E Ele está aqui para que nós compreendamos isso. O alimento que nós precisamos, o alimento que você precisa, é um alimento que subsiste para a vida eterna. Amém? Então aqui, esse povo buscava, mas não entendia. O fascínio do povo pela saciedade temporal era grande. E hoje não é muito diferente, porque as pessoas, elas correm em busca de satisfações desse mundo. E a gente, quando pensa assim, a gente fala, nossa, é o povo que está lá fora que não conhece Jesus. Infelizmente, dentro da igreja, muitos são os que correm em busca de uma saciedade temporal. É claro que eu preciso ter as minhas coisas, você precisa ter as suas coisas, eu preciso do meu sustento físico, você precisa do seu sustento físico. Mas isso não está em primeiro lugar. Antes disso, eu preciso entender que há um outro alimento, muito mais elevado, muito mais precioso, um alimento sublime, que é o corpo e é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira comida, que é a verdadeira bebida. Então, todo cristão, irmãos, ele sempre vai sentir essa necessidade da ceia do Senhor. Você sabe que na antiguidade,
A ceia, ela era repetida sempre, a cada reunião, a cada encontro de oração, a cada culto no lar, a ceia, ela era ministrada. O povo se alimentava diariamente do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E hoje, mesmo que nós não tenhamos essa prática, nós fazemos isso uma vez por mês, é a mesma coisa. É a gente ter essa sede e essa fome pelo corpo e o sangue de Cristo, por essa vida com Deus. Amém? E, queridos, a comunhão, ou seja, a comida verdadeira e a bebida verdadeira, que é o próprio Jesus, isso significa, isso nos remete a uma comunhão com Deus. Quando eu participo do corpo e do sangue de Jesus, eu estou em concordância com o sacrifício dele na cruz. Eu estou em concordância e crendo que aquele sacrifício serviu para me livrar do pecado e me reconciliar com Deus. Então, a comunhão, o partir do pão, esse movimento da verdadeira comida e da verdadeira bebida, ela tem esse propósito de me levar mais para junto de Jesus, de me fazer ter mais comunhão com Jesus, de me fazer ter mais intimidade com Jesus. É Cristo não somente ao meu lado, mas é Cristo em mim, dentro de mim. É Cristo pulsando no meu coração. E essa comunhão da verdadeira comida e verdadeira bebida também nos fala da comunhão dos irmãos, nós uns com os outros, porque o que mais Cristo quer é que a igreja viva em união, que a igreja viva de uma maneira amistosa, amigável, de uma maneira unida, de uma maneira onde se compreendam, se concordem. Por quê? Porque nós somos o diferencial desse mundo. Porque o Senhor, Ele espera da igreja algo. E o que é que o Senhor espera da igreja algo? Esse algo, qual é esse algo? É que uma vez forte, pelo poder desse alimento, essa igreja brilhe cada vez mais no mundo de trevas, no mundo de escuridão, para que muitos possam também reconhecer a Jesus Cristo, ter fome desse alimento, ter sede dessa bebida e também se juntar a nós. Amém? Como foi falado sobre ter coragem de evangelizar, ter coragem de falar, né? Então, essa coragem, irmãos, isso emana de nós a partir do ponto em que nós temos essa fé e essa prática com Deus. Porque uma vez nos alimentando, somos o quê? Fortificados. E fortificados, nós somos encorajados e levados a tomar atitudes para poder evangelizar, para poder falar do amor de Deus para a nossa família, para poder abrir os nossos lábios. Alguém que está faminto, alguém que está sedento, ele se enfraquece. Por isso é importante a gente dar esse valor precioso para essa comida, para essa bebida, irmãos. Porque uma vez participando dela, nós somos enriquecidos, nutridos, fortalecidos. Porque alguém que não tem alimento, alguém que não tem a bebida e a comida, fisicamente falando, ele vai ficar esquelético, ele vai ficar fraco, ele vai não ter forças de se levantar, ele não vai ter forças de abrir a boca, ele não vai ter força de falar. Eu tenho certeza que você já viu na televisão ou em alguma circunstância na sua vida, pessoas passando necessidade que de tão magras, elas não conseguem mais levantar da cama. A gente via anteriormente muito isso, creio que até hoje ainda existe isso, principalmente na África, aquelas pessoas, aquelas crianças, que elas não conseguem nem comer, porque elas têm tanta necessidade
estão tão enfraquecidas que quando vem o alimento, o organismo não aceita. Porque está fraca, irmãos. Mas Jesus Cristo, que está aqui no nosso meio, Ele quer uma igreja forte, uma igreja nutrida, uma igreja alimentada. E para isso, Ele põe aqui diante de vocês a mesa dEle, o corpo dEle, o sangue dEle disponível para alimentar a tua vida, para alimentar a tua alma, para a salvação eterna e para também ser instrumento de Deus nessa terra, levando o evangelho aos quatro cantos desse mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então o Senhor, Ele não tem um alimento ou um pão perecível para oferecer. Não, o alimento que Jesus tem é de qualidade, é a carne dele, santa, pura, perfeita, imaculada, que foi despedaçada naquela cruz, que foi chicoteada, que foi cuspida, que foi humilhada por nós. Ele tem esse pão, esse alimento que nutre de verdade e não algo perecível. Jesus, ele não tem paliativo. Jesus não tem paliativo, Jesus tem solução. Amém? Jesus, ele não tem uma bebida para oferecer que seja uma bebida que hoje você bebe e amanhã você tem sede, não. Mas essa bebida é o próprio sangue de Jesus, que foi martirizado, que foi derramado nas ruas de Jerusalém. Aquele sangue que foi exposto, aquele sangue puro, santo, perfeito, como de um cordeiro imaculado. Aquele sangue vermelho, mas que sobre o pecador torna este mais alvo do que a neve, completamente purificado dos seus pecados e preparado e pronto para estar com Deus por toda a eternidade. Irmãos, não nos enganemos. O tempo nessa terra é breve. A gente tem um tempo de vida nessa terra. E aqui não é o que há de mais importante, não é aqui, mas é no além, é depois daqui, é além daqui. E é por isso que eu não posso, você não pode descuidar da vida interior, espiritual. Então, alimenta teu corpo físico, mas alimenta o teu espírito, antes de todas as coisas. Sabe, o alimento que é a verdadeira comida e bebida, que não é um alimento falsificado, que não é um alimento pirata, não, original, verdadeiro, digno de nossa confiança, aquele que realmente tem poder para nos levar ao lugar certo, para nos conduzir de glória em glória, de vitória em vitória, até estarmos com o Senhor para sempre. Então, esse é o alimento que a gente precisa ter em nós. Guardar sempre dentro de nós. É a verdadeira comida e a verdadeira bebida. É o corpo e é o sangue de nosso Senhor Jesus. E esse povo questionou Jesus. Disseram para Jesus, olha Jesus, Moisés nos deu um pão, nos deu o maná, desceu do céu. Olha que coisa. Você por acaso é melhor do que Moisés? O pão que você tem a dar é melhor do que o maná que Moisés nos deu, que Deus fez cair do céu quando nós estávamos no deserto? Irmãos, eles não conseguiam ainda compreender, mas aquele maná era uma representação do próprio Cristo, como alimento de salvação. Aquele povo não morreu no deserto de fome, porque foi alimentado por aquele maná. Aquele maná, ele era aquilo de mais precioso para a preservação da vida deles.
E é o que Jesus ele é. E ele mostrava para aquelas pessoas que ele era mais precioso ainda do que aquele maná. Se aquele maná era valorizado por eles, era precioso para eles, quanto mais Jesus Cristo, quanto mais o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que ele disse que ele daria pela vida de muitos. Então, era uma representação, mas porém, aquele maná, se ele não fosse usado da maneira como Deus instituiu que fosse usado, o que acontecia? Estragava. Está compreendendo? Por quê? Porque não era o corpo de Jesus, não era a verdadeira comida ainda, era uma representação. Deus estava mostrando que haveria de salvar a humanidade, todo aquele que cresce, por meio do seu Filho Jesus Cristo, da carne do seu Filho. Então aquilo era importante, mas Jesus Cristo está dizendo agora que Ele é sim o verdadeiro maná, o verdadeiro alimento. É o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício é o sacrifício perfeito em favor do pecador. Através desse sacrifício, da sua carne despedaçada e do seu sangue derramado, ele aplacaria a ira de Deus, como foi dito aqui. Eu estava sentada ali e eu estava pensando, tudo que estava sendo falado aqui, os louvores, sabe? Assim, eu estava pensando, meu Deus, esse culto está com gosto de salvação? Porque, sabe quando tudo vai encaixando assim nos seus devidos lugares? A palavra de salvação, falando sobre a salvação eterna por meio de Cristo, por meio do corpo e do sangue de Jesus, pelo fato pela importância da gente ter essa comunhão contínua com Deus. E para isso mesmo que Jesus ele veio, para nos reconciliar com o Pai. Porque por causa do pecado, o homem foi distanciado de Deus. Mas agora, por meio do sacrifício de Jesus, do seu corpo e do seu sangue, a verdadeira comida e a verdadeira bebida, agora nós somos reconciliados. Nós nos reaproximamos. Se antes nós tentássemos nos reaproximar de Deus, seríamos o quê? Fulminados pela ira de Deus. E não é qualquer ira, não. A justa ira de Deus. Porque a ira de Deus não é como a ira do homem. A ira do homem, o homem é pecador, é falho, mas a ira de Deus é perfeita. Ou seja, a ira de Deus é a justiça de Deus. Então seríamos fulminados. Não poderíamos, nós não conseguiríamos ser salvos pelos nossos próprios questionamentos, pelos nossos próprios argumentos, pelas nossas próprias obras. Jamais poderíamos ser salvos. Mas Jesus, pelo seu sacrifício, nos reconcilia com Deus. Olha que coisa gloriosa. E não somente isso. Ele nos reconcilia com Deus e firma essa comunhão eterna com Deus. Você tem comunhão com Deus. Você deve preservar a tua comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus? Passe a ter comunhão com Deus. Você precisa conservar a sua comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? É aqui, ali na rua, é lá na casa, é lá no hospital, é lá, sabe, na escola, é aonde você estiver. Você sabe que você tem, glória, livre acesso a Jesus. Que você pode falar com Ele a qualquer momento. Eu deito na minha cama e eu posso falar com Jesus. Eu estou dentro do ônibus, quem me impede de falar com Jesus? Eu estou no meu trabalho, minhas mãos estão trabalhando, mas no meu coração, quem disse que eu não posso falar com Jesus? É essa comunhão de que Jesus está falando, irmãos. Você e eu somos privilegiados. Às vezes, como Asaf questionava Deus, por
que, Deus, que as pessoas prosperam nos seus caminhos? Por que, Deus, que as pessoas têm tudo que elas querem? As pessoas que não têm temor de Deus, que não respeitam Deus, que zomba de Deus, tem prosperidade, tem dinheiro, tem casa, tem família com saúde, tem tudo que quer. E ainda pisa nos outros, pisa nos justos, faz coisa errada. E tem de tudo. E Asaf pensava, Deus, esse povo tem tudo. Mas ele não estava entendendo. Que aquele povo podia ter tudo nesse mundo, mas não tinha nada com Deus. E que ele tinha muito mais. Ele era muito mais rico, ele era muito mais próspero. Asaf não entendia. Mas quando ele entrou na casa de Deus, no santuário de Deus, oh glória, ele entendeu. Ou seja, quando ele se propôs a buscar uma comunhão, uma intimidade com Deus, ele compreendeu. Aí Deus falou para ele, não, você é mais rico do que esse povo. Porque esse povo tem tudo isso, mas não tem a salvação eterna. E você não tem nada, Asaf, mas você tem a salvação eterna. E o que é mais precioso? O que é mais importante? O que é mais rico? O que é mais seguro para a alma? Aí ele disse, estou aqui colocando minhas palavras, eu sou rico. Eu tenho tudo, não me falta nada. E aí ele vai bendizer a Deus. Bendiga a Deus, irmãos. Mesmo que você não tenha aquilo que você tanto queria nessa terra. Você já quis tanta coisa. Já quis coisa, desistiu daquela coisa, quis outra coisa, desistiu daquela, já pôs outro projeto, desistiu do projeto. E se você não teve, está tudo bem. O importante é que você está em Cristo. O importante é que você tem acesso à verdadeira comida e à verdadeira bebida. Fique em paz, porque tudo que Deus quiser te dar nessa terra, que for para ser seu nessa terra, vai ser e ponto. Então não se angustie pelo que passou. Eu perdi tal coisa. Eu perdi aquela oportunidade. Poxa vida, eu ia ter isso. Nossa, hoje eu ia ter uma vida diferente. Hoje eu ia, ter isso, aquilo outro. Não, irmãos. Não era para ser. Deus, Ele quer que você olhe, em primeiro lugar, pela tua nutrição espiritual, aleluia. É a tua nutrição espiritual, o teu alimento espiritual. Das outras coisas, deixa que Deus cuida. Deixa que Ele faz. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Esse corpo, Jesus como alimento, ele é a nutrição espiritual. O corpo de Jesus e o sangue de Jesus, ele tem o gosto de salvação. Amém? Irmãos, em 1 Pedro, diz assim, eu vou ler aqui para você rapidamente, 1 Pedro 2, verso 1, 2 e 3. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Ou seja, ele está falando, deixa toda maldade, toda malícia, todo fingimento, todas as coisas que desagradam a Deus, tudo aquilo que corrompe os bons costumes, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Escuta, deixa de lado. Deixa para trás, esquece. E como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação, se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Você tem saboreado quão suave é o Senhor? Você precisa sentir o gosto da suavidade de Deus, da benignidade de Deus. E é pela ceia do Senhor, é pela comunhão com o Senhor, que você sente, que você degusta essa comida, essa bebida. Amém? Irmãos, a ceia do Senhor é para que aqueles que já participam tenham
como diz aqui, ardor por esse alimento. Tenha desejo por ele. Aquele que já participa, ele precisa ter dentro dele isso, uma contínua vontade e desejo de participar cada vez mais da comunhão com o Senhor, com a palavra de Deus, com o corpo e o sangue de Cristo. E aquele que ainda não participa, aquele que ainda não é batizado, aquele que não participa, ele precisa também ter esse desejo. Isso precisa ser atraente para todo o cristão. Irmãos, escuta só, eu já estou terminando. Mas olha, isso daqui é algo muito especial. É uma festa. É a festa da salvação. É a celebração da salvação. Isso daqui significa gratidão a Deus. Isso aqui significa amor a Deus. A gente sabe que o pão e o suco ou o vinho são elementos físicos, é verdade. Mas de um peso, de significado espiritual tão grande, irmãos, que a gente deveria participar com todo temor e tremor. A gente devia gastar tempo ao participar da ceia do Senhor, orando, dobrando os joelhos, clamando, buscando o Espírito Santo, buscando o batismo, buscando os dons espirituais. Porque é a festa da salvação. Amém? Então, que eu e você venhamos cada dia desejar e querer essa verdadeira comida, essa verdadeira bebida, que é o corpo e o sangue de Jesus. Ele mesmo como alimento. Então, comamos do nosso Senhor, né? Um modo de falar, mas participemos do nosso Senhor com toda a nossa fé e crença de que o Senhor nos guarda para a vida eterna por meio do seu corpo e do seu sangue, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus.